Muito bem, gente. Dando sequência, então, à nossa disciplina, dando sequência à matéria que estamos vendo, hoje nós vamos iniciar o tema competência. Vamos iniciar o tema competência. Para se falar em competência, gente, necessariamente nós temos que lembrar de um outro conceito que nós, da área do direito, devemos dominar, que é o conceito, a ideia de jurisdição. Jurisdição. O que jurisdição tem a ver com competência? Jurisdição vem de iuris dicção, ou dizer o direito. Compete ao juiz dizer o direito no caso concreto. Você apresenta ao juiz de direito o caso concreto. No nosso caso, nós estamos falando de processo penal. Você apresenta ao juiz um fato em tese, a princípio apenas em tese, constitutivo de um tipo penal, um fato que se amolda a um tipo penal. Você apresenta este fato ao juiz e o juiz vai dizer o direito no caso concreto. Ele vai aplicar, ele vai visualizar aquele caso concreto que foi trazido até ele, entender, olha, isso aqui se trata de uma lesão corporal seguida de morte, ou isso aqui se trata de um homicídio, ou vislumbro que aqui houve uma legítima defesa, ou uma outra qualquer excludente de ilicitude, correto? Isso é dizer o direito. Isso é jurisdição. Pois bem, e o que é a competência? O que é competência? Competência é delimitação de jurisdição. Competência é delimitação de jurisdição. Os juízes, todos os juízes, os tribunais, eles têm delimitado em lei qual a sua competência. A gente costuma brincar falando o seguinte, você pode xingar um juiz de feio, bobo, burro, chato, você pode ter um problema sério, né, de desacato à autoridade, indenização por dano moral, sabe-se lá. Mas se você vira para o juiz e fala, o senhor é incompetente, Vossa Excelência é incompetente, incompetência é ausência de jurisdição. Competência é o que é um juiz competente? O juiz competente é aquele que detém jurisdição para aquele caso concreto. Ele detém atribuição, ele detém o poder de dizer o direito naquele caso concreto, correto? Então, enquanto jurisdição é dizer o direito, no caso concreto, é um poder do Estado, jurisdição é um poder do Estado, né? Nós temos o poder de legislar, nós temos o poder de fazer cumprir a lei, nós temos o poder de aplicar a lei ao caso concreto, nós temos o poder de cumprir a lei, quando falando do executivo, nós temos o poder de legislar, falando do poder legislativo, e nós temos o poder de aplicar o direito ao caso concreto. É a jurisdição. Beleza? Competência é delimitação de jurisdição. Competência é delimitação de jurisdição. Como é que é essa delimitação no processo penal? Vamos começar do começo. Vocês vão ver que no processo penal, e hoje nós vamos ter uma ideia primeira a respeito, vocês vão ver que no processo penal é bem mais complicado do que no processo civil. No processo civil, o estabelecimento de competência, o estabelecimento do juiz competente para dizer o direito naquele caso concreto, as normas que regulamentam a competência em processo civil são muito mais simples do que em processo penal.
Olha só para vocês verem, isso aqui é apenas o princípio. O artigo 69, ele inaugura os artigos que regulamentam o tema competência no processo penal. Consta lá do artigo 69, determinará a competência jurisdicional. Inciso 1, o lugar da infração, ou seja, onde o crime ocorreu. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu, a depender da situação, é ele que vai ditar a competência. 3, a natureza da infração. Tem algumas infrações que possuem jurisdição, que possuem varas especializadas. 4, a distribuição. A distribuição vai ser critério de determinação de competência quando nós temos 2 ou mais juízes igualmente competentes em uma mesma comarca. A distribuição é que vai determinar a competência. 5, a conexão ou continência. Vocês já viram conexão e continência, acredito. Já viram? Viram sim. Os crimes, eles, com o propósito de não termos decisões conflitantes, com o propósito de termos uma melhor apuração dos fatos e uma melhor aplicação da lei, eu não estou projetando para vocês o slide, ninguém me falou nada. Aqui, vamos voltar lá. Aqui, isso. Isso. Olha lá. Artigo 69. Como já disse, inciso 1, o lugar da infração é um dos critérios onde ocorreu o crime. Inciso 2, o domicílio ou residência do réu. Nós vamos ver que, em algumas circunstâncias, é este o critério que vai determinar a competência. Inciso 3, a natureza da infração. Tem algumas infrações que têm varas especializadas. Nós temos, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, nós temos varas especializadas em Belo Horizonte para crime de pedofilia, nós temos vara especializada para crime financeiro. O critério determinador aí vai ser a natureza da infração. Inciso 4, a distribuição, quando nós temos 2 ou mais juízes competentes para uma mesma categoria de crimes. Quando nós temos 2 ou mais juízes igualmente competentes, o que vai determinar a competência vai ser a distribuição, ou seja, para aquele a quem for sorteado o processo. 5, conexão e continência. Conexão, nós vimos que todos dois são institutos que dizem respeito à aproximação de 2 delitos, ou mesmo a circunstância de 2 delitos terem sido cometidos em um mesmo evento, ou a circunstância de um delito estar contido dentro do outro, são critérios de aproximação entre delitos. Convém, quando nós estivermos diante de conexão ou continência, convém que tenhamos apenas um processo, por mais que tenhamos mais de um crime, convém que tenhamos apenas um processo, para que a gente tenha uma apuração uniforme, para que a gente tenha um processo com uma apuração mais próximo do real possível, para que nós não tenhamos decisões conflitantes, né? Você pode ter, imagine vocês, você tem ali 2 delitos cometidos no mesmo episódio, conjunto probatório mesmo, em um processo, o referente a um delito, a pessoa foi absolvida por ausência de autoria, e no outro a pessoa é condenada por
sem sombra de dúvidas que foi ele o autor, não é? Para que não tenhamos decisões conflitantes e para que tenhamos uma melhor aplicação do direito, quando houver conexão ou continência, nós determinamos a competência dessa forma. A prevenção, se nós tivermos, nós vamos ver que nós temos atos pretéritos ao processo, por vezes, nós temos atos que são pretéritos à instrução processual. Esses atos pretéritos, essas medidas pretéritas, elas são determinadoras de competência. Por exemplo, nós podemos ter medidas cautelares cumpridas ao longo de uma investigação. Você pode ter pedido de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva. São todas medidas pretéritas ao processo propriamente, por meio do qual está a se buscar a condenação, mas por serem procedimentos pretéritos, eles tornam o juiz prevento, eles atraem o juiz atraem a competência do juiz para o futuro processo. Com licença, Pedro. Pois não? No caso de uma medida protetiva da Maria da Penha, por exemplo, ela torna o juízo prevento? Medida protetiva de Maria da Penha? Na lei da Maria da Penha, por exemplo, a Delegacia Sim. da Mulher faz uma petição, pedindo uma medida protetiva contra um determinado esposo ou qualquer coisa, determinada pessoa. Essa medida protetiva torna o juízo que a concedeu prevento? Se nós tivermos, porque inclusive houve muito questionamento, foi até objeto de uma monografia, está sendo objeto de uma monografia de uma aluna, falando a respeito de medida preventiva, medida protetiva determinada por delegado de polícia. Se nós temos a intervenção judicial, na concessão de qualquer procedimento cautelar, ele torna-se um juiz prevento. Ele torna um juiz prevento. Porque, como eu estou te falando, e olha aí que os critérios para obtenção de prova, eles são muito menos invasivos do que uma medida protetiva. Eles são muito menos invasivos do que uma medida protetiva. Quero dizer, uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, uma quebra de sigilo fiscal, ele é muito menos invasivo do que uma medida protetiva cujo desrespeito redunda em prisão, que hoje, inclusive, é crime, o desrespeito à medida protetiva. Então, a menos que haja alguma disposição expressa em contrário, pelo mesmo motivo pelo qual o juiz que determina a prevenção, pelo mesmo motivo pelo qual o juiz que determina a busca e a apreensão, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, da mesma forma que ele se torna prevento, o juiz aqui que determina Maria da Penha, eu creio que da mesma forma. A lógica é a mesma, o fundamento é o mesmo. Apesar de que, mais uma vez, as medidas protetivas, a gente tem essas medidas protetivas, elas são também no âmbito da responsabilização penal. Elas são no âmbito da responsabilização penal, sim, não da mesmíssima forma. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma medida distinta de medida de natureza de responsabilização penal, aí a gente não caberia falar em prevenção, não. Eu digo assim, se nós tivéssemos uma outra medida referente, por exemplo, a
área, exclusivamente a área de família. Mas se nós estamos falando de responsabilização penal, seja institutos de direito penal previstos no Código Penal, no processo penal, sejam institutos previstos em legislação extravagante, elas tornam, sim, se estivermos falando de um processo, medidas protetivas, medidas cautelares de qualquer natureza, voltadas à responsabilização penal. Elas seguindo a lógica de todas as outras, elas tornam o juiz prevento, sim. Você viu algo a esse respeito, não? Não, só me veio à cabeça aqui, entendeu? Você explicando a prevenção, me veio esse questionamento no caso da Maria da Penha e as delegacias da mulher, né? Entendi. Vamos lá. Outro critério que determine a competência, a prerrogativa de função. E vamos dedicar boa parte de nossa aula de hoje para analisá-la. Prerrogativa de função. Olha, gente, desses critérios primeiros estabelecidos no artigo 69, que é o artigo que inaugura o tema competência no Código de Processo Penal, nós podemos extrair 3 nortes para determinação de competência. 3 nortes básicos. Quais são esses 3 nortes? Nesses 3 nortes, nós temos 3 espécies de determinação de critérios para determinar competência. Competência, que é chamado de ratione materia, ou em razão da matéria, a depender da matéria que é tratada. Competência, ratione personae, ou em razão da pessoa, em razão daquele que está sendo processado. E competência ratione loci, ou em razão do lugar, a depender do local onde o crime foi cometido. Então, destes todos previstos no artigo 69, de todos esses incisos, nós podemos agrupá-los nessas 3 categorias, nessas 3 espécies de requisitos que determinam competência. Em razão da matéria, quando se fala em razão da matéria, está se falando em razão da natureza do delito, em razão da pessoa, ou seja, do autor do crime, e em razão do lugar, do local onde o delito foi cometido. Correto? Vamos falar aqui de cada uma delas. Em razão da matéria, em razão da natureza do crime. Olha só, em razão da matéria, nós podemos ter, em razão da matéria, nós podemos ter uma jurisdição especializada ou uma jurisdição comum. Jurisdição especializada ou jurisdição comum. A jurisdição especializada é aquela voltada para apurar, para responsabilizar, para o processo e julgamento. A jurisdição especializada é aquela voltada para o processo e julgamento exclusivo de determinadas categorias de crimes. A justiça eleitoral, nós temos a justiça eleitoral, ela é voltada, e aí falando do âmbito criminal, porque nós sabemos que a justiça eleitoral ela não se restringe à responsabilização penal. A justiça eleitoral, ela também cuida de direito eleitoral. Mas falando de crimes eleitorais, a justiça competente é a justiça eleitoral. Na primeira instância, a justiça eleitoral ela é exercida por juízes de direito, por juízes de direito. Trabalham como promotores eleitorais os promotores de justiça. Acontece uma coisa muito interessante na justiça eleitoral.
Olha só para vocês verem. A Justiça Eleitoral, crimes eleitorais, eles são de atribuição, a investigação dos crimes eleitorais são de atribuição da Polícia Federal. Mas o processo e julgamento do delito é da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral que na primeira instância é composta por juízes de direito e por promotores de justiça que exercem a função eleitoral. Eu digo exercem a função eleitoral, por quê? Porque numa comarca, por exemplo, igual Montes Claros, onde nós temos vários juízes e promotores, o juiz e o promotor ele exerce a função eleitoral até há pouco, acredito que ainda assim, a cada 2 anos essa função é modificada. A cada 2 anos, igual aqui nós temos em Montes Claros 3 zonas eleitorais, aqui na região, de todos os juízes e promotores nós vamos ter 3, são 3 zonas eleitorais aqui em Montes Claros, nós vamos ter 3 juízes e 3 promotores que exercem a função eleitoral. Passados 2 anos, nós teremos novos 3 juízes e 3 promotores da mesma comarca que vão exercer a função eleitoral. Então, veja, os crimes eleitorais cometidos em Montes Claros, a investigação é feita por nós, Polícia Federal, e o processo e julgamento é feito por juízes de direito da Justiça Estadual, promotores de justiça da Justiça Estadual, que exercem a função de juízes e promotores eleitorais. Beleza? Justiça Eleitoral, então, no que diz respeito ao aspecto criminal, exclusivamente crimes eleitorais. Justiça Militar, vejam vocês, por isso que se fala a determinação de competência em razão da matéria, em razão da natureza do crime. Justiça Militar, voltada para o processo e julgamento de crimes militares. Senado Federal. O Senado Federal, ele também exerce a típica função jurisdicional quando nós estivermos falando, por exemplo, de crimes de responsabilidade cometido pelo presidente da República. Correto? Determinação de competência em razão da matéria. Aí nós temos, na verdade, uma dupla motivação, né? Nós temos o crime de responsabilidade e o crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Então, nós temos determinação nessas 3 situações aqui. Justiça Eleitoral, crimes eleitorais. Justiça Militar, crimes militares. Senado Federal, crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. Beleza? Essa é a justiça especializada em razão da matéria. E a justiça comum? E a justiça comum em razão da matéria? Na justiça comum em razão da matéria, se divide em justiça comum federal e jurisdição comum estadual. Jurisdição comum federal e jurisdição comum estadual. Vamos lá. A jurisdição comum federal é formada por juízes federais e tribunais regionais federais, não é isso? Nós temos os juízes federais, temos os tribunais regionais federais. Agora foi criado o 6º, né? Que seria aqui de Minas, mas não foi estruturado ainda. São 5 tribunais regionais federais. Nós ainda pertencemos ao TRF-1. Então, a Justiça Federal ela é composta por juízes federais e pelos tribunais regionais federais. A Justiça Federal, qual é a competência dela? Como é que nós sabemos em razão da matéria? A Justiça Federal ela tem competência para o processo e julgamento de crimes envolvam a organização federal, né? O
Governo Isso, federal. isso. Quando a vítima, quando de alguma forma a vítima for a União ou suas autarquias, o que determina a competência da Justiça Federal, um dos critérios é quando o principal deles, né, o principal é quando a vítima, de maneira direta, em alguns casos de maneira indireta, é a União. Por exemplo, nós temos lá, nós trabalhamos predominantemente Polícia Federal com Justiça Federal. Crimes fiscais. Se a sonegação é de imposto de renda, tributo federal, Justiça Federal, Polícia Federal. Crimes, emissão de documento. Se o documento é de emissão federal e há falsificação nessa emissão, por exemplo, nós temos aqui, para a pessoa exercer exploração de areia, de minério, ela precisa de uma autorização, antes chamava DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. Hoje é uma agência, ANM, Agência Nacional de Mineração. Existe um documento expedido por um órgão público federal. Falsificação desse documento, Justiça Federal. Vamos lá. Contrabando, Justiça Federal, correto? O que se tem que olhar, na imensa maioria dos crimes, é se a competência, se a vítima, de forma direta ou indireta, é a União. É isso que é o critério que determina a competência da Justiça Federal. Eu digo isso por quê? Porque há alguns delitos, por exemplo, crimes contra crimes de pedofilia, algumas categorias de crimes de pedofilia, crimes de racismo. Tem algumas categorias de crime em que nós não temos propriamente a competência, nós não temos propriamente como vítima a União, mas por determinação legal, estabeleceu-se que para aquele delito a competência é federal, correto? Mas o norte que vocês têm que ter em mente é, se de alguma forma a vítima for a União, a competência será da Justiça Federal. Justiça comum estadual, ela é a mais residual de todas. Fala-se de justiça comum federal, gente, porque aqui caem todos os delitos, né? Um furto, se o furto for praticado lá na delegacia ou de qualquer órgão federal, se realizar um furto de um veículo, patrimônio da União, é o crime. Que crime é? Crime de furto. Mas a vítima é a União, competência federal. Por isso que se fala em jurisdição comum. Crime de roubo, crime de estelionato cometido contra o INSS, por exemplo. A gente vê aí, por vezes, o recebimento de aposentadoria pós-óbito. A vítima é um crime de estelionato? É um crime de estelionato, mas a vítima é a União. Então, competência comum, jurisdição comum federal. Beleza? Jurisdição comum estadual é a mais residual de todas. É a mais residual. Uma vez você falou para a gente que a Caixa Econômica é jurisdição federal. Isso. E o Banco do Brasil não. Não. Engraçado, né? Fazendo uma autarquia? Ah, não é autarquia, ela é empresa mista. Entendi. Qual seria o exemplo, então, Pedro, que não o Banco do Brasil, uma autarquia? Um outro exemplo? Um exemplo, sim. Os Correios. Ah, tá. Os Correios é uma autarquia, não é? Tenho quase certeza que sim. É uma empresa. Os Correios é uma autarquia. Ela é uma empresa, Pedro,
de caráter, né? O acionista o único Acionista majoritário é a União. É a União. Qualquer autarquia. Qualquer autarquia federal, aqui, por exemplo, só para você ter ideia, as universidades federais, da mesma forma, crimes cometidos contra o patrimônio de universidades federais, da mesma forma é competência nossa. Se forem em universidades federais ainda existe. Federais, da mesma forma. Pedro, oi. Em universidades federais ainda existe aquela norma na qual somente a Polícia Federal pode entrar nos campos? Não tem isso. Porque antigamente não podia entrar, né? A Polícia Estadual, Polícia Militar não podia entrar. Não tem isso. Isso até 1986, eu tenho certeza. Não tem isso, não. Não, em caso de flagrante pode entrar a Polícia Militar. Eu tenho, por exemplo, Viçosa, a Polícia Estadual, a PMMG, poder chegar até nas 4 pilastras. Das 4 pilastras para dentro, ela não podia entrar, a não ser com autorização do presidente. Isso é de uma ignorância, porque imaginem vocês, prestem atenção, Viçosa, eu não sei nem a qual delegacia Viçosa pertence. Você imagina você precisar de uma autorização para você ter uma situação ali, pode até não ser uma situação flagrancial, mas seja uma situação em que a intervenção da polícia é importante para a coleta de prova. Não podemos entrar porque não é autorizado. O pessoal tem a concepção errada das coisas. Aqui, ó, nos índios, no Chacriabá, os índios, eles botam o pé no barranco falando que quem entra na tribo é só Polícia Federal. Eles têm cabimento, trem desse. Na minha época que eu estudava em Viçosa, Pedro, por exemplo, quando o Figueiredo tomou posse, nós fizemos uma manifestação e ficou delimitado. Até as 4 pilastras estava estudantada. Depois das 4 pilastras, que é o marco, né, do início do campus, ficou a tropa de choque da PM. E a gente rusgando um com o outro exatamente nesse espaço. Pois e era até engraçado, porque o povo fumava uma maconha lerda dentro do campus e a polícia não podia chegar. Você acha que é por quê? Não dá não, ué. Bobagem isso. Não tem fundamento, não. Mas... E por fim, gente, falando ainda de competência em razão da matéria, nós temos o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é previsto constitucionalmente, regulamentado no CPP, em razão da matéria. Qual matéria? Crimes dolosos contra a vida. É competência do Tribunal do Júri o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ok? Vamos lá. Gente, nós temos como determinação de competência em razão da matéria, está aí. A ideia básica é essa. Temos justiça especializada e temos jurisdição especializada e temos jurisdição comum. Ok? Vejam vocês, no que diz respeito à delimitação de competência em razão da pessoa, nós temos o famigerado foro privilegiado, que por alguns é chamado de foro por prerrogativa de função. Foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Há quem entenda que é um privilégio descabido e há quem entenda que é necessário em razão não da pessoa que ocupa, mas sim da função que esta pessoa exerce. Em razão da função que essa pessoa exerce,
por mais que, por exemplo, não se dá para estabelecer uma hierarquia, é fácil da gente visualizar hierarquia quando você está falando dentro de um mesmo órgão, ou poder, ou instituição, né? Nós temos quem ocupa os cargos superiores e quem ocupa os cargos inferiores. Por mais que não dê para você falar em uma ideia certa de hierarquia, se estamos falando de cargos políticos, por exemplo, mas entende-se que determinadas funções, em razão da natureza delas, em razão da natureza da função, não é possível, não é lógico, quebra a hierarquia, a circunstância da pessoa poder ser julgada por um juiz de primeira instância. Daí a necessidade, em razão da importância da função exercida por determinados cargos, e nós vamos falar deles aqui, em razão da importância destes cargos, dessas funções, em razão desta importância para que a pessoa tenha independência no seu trabalho, para que ela não se sujeite à jurisdição de um órgão inferior ao posto a que ocupa, é em razão disso que há o foro por prerrogativa de função para algumas funções. Correto? Essa é uma relação aqui, essa relação aqui está lá no CAPES, só para vocês terem uma ideia. Todas esses ocupantes de cargo público aí com foro privilegiado, onde é que você vai encontrar a regulamentação de todos esses foros privilegiados ou foro por prerrogativa de função? Em razão da pessoa, em razão do cargo. Nós vamos encontrar nos artigos, por volta do artigo 100 da Constituição Federal, onde se disciplina a constituição e competência dos tribunais. Ali nós vamos encontrar o estabelecimento de competência dos tribunais em razão da matéria, mas também em razão da pessoa. Em razão da matéria, mas também em razão da pessoa. Esse aqui é um resumo que consta do CAPES, como eu estou falando para vocês, ele é trazido, ele consta, ele trouxe esse resumo a partir da regulamentação na Constituição Federal, em torno, por volta, aproximadamente, ali do artigo 100. Só para fins de registro, prestem atenção para vocês verem o tanto de gente que tem foro privilegiado no Brasil. Presidente da República, crime comum, qualquer delito cometido pelo presidente, Supremo Tribunal Federal. Presidente da República, em crime de responsabilidade, existe legislação própria que estabelece o que é o crime de responsabilidade do presidente. É no Senado Federal. Vice-presidente da República, crime comum, Supremo Tribunal Federal. Vice-presidente da República, crime de responsabilidade, Senado Federal. Deputados federais e senadores, crime comum, Supremo Tribunal Federal. Deputados federais e senadores, crimes de responsabilidade, é a casa correspondente. Ou seja, os deputados federais são julgados na Câmara de Deputados, e os senadores no Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em crime comum, no próprio STF. Ministros do Supremo Tribunal Federal, em crimes de responsabilidade, no Senado Federal. Olha só, gente, todos esses crimes de responsabilidade, eles possuem uma regulamentação própria, viu? Possuem uma regulamentação própria em legislação extravagante. Eles possuem uma previsão própria. Procurador-Geral da República, crime comum, STF. Procurador-Geral da República, crime de responsabilidade, Senado Federal. Ministro de Estado, tanto nos crimes comuns quanto de responsabilidade, Supremo. Ministro de Estado,
Crimes de responsabilidade conexos com o presidente da República, Senado Federal. Ministro dos Tribunais Superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho. São os tribunais superiores. Os ministros desses tribunais superiores e os diplomatas nos crimes comuns e de responsabilidade no STF. Governador de Estado, crime comum ou eleitoral, STJ. Governador de Estado, crime de responsabilidade, depende da Constituição Estadual. A Constituição Estadual pode estabelecer uma competência específica para crimes de responsabilidade cometidos por governador de Estado. Desembargadores, crimes comuns e de responsabilidade, STJ, desembargador que compõe os tribunais. Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público Estadual, crime comum, Tribunal de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, crime de responsabilidade, Poder Legislativo. Poder Legislativo Estadual. Procurador-Geral de Justiça em crime de responsabilidade, Poder Legislativo Estadual. Membros do Ministério Público e juízes estaduais, promotor de justiça e juízes de direito, em crime comum de responsabilidade e até em doloso contra a vida no Tribunal de Justiça. Ou seja, menos crimes dolosos contra a vida, eles respondem perante o Tribunal do Júri. Membros do Ministério Público e juízes estaduais em crimes eleitorais, é no Tribunal Regional Eleitoral. Membros do Ministério Público e juízes federais, crimes comuns de responsabilidade e também nos crimes dolosos contra a vida, é no Tribunal Regional Federal. Excepciona até mesmo o Tribunal do Júri. Membros do Ministério Público e juízes federais em crimes eleitorais, no Tribunal Regional Eleitoral. Deputados estaduais, crime comum, Tribunal de Justiça. Deputados estaduais, crimes dolosos contra a vida, Tribunal do Júri. Deputados estaduais, crime de responsabilidade, Poder Legislativo Estadual. Prefeitos municipais, crimes comuns e dolosos contra a vida, Tribunal de Justiça. Prefeitos municipais, crime federal, TRF. Prefeitos municipais, crime eleitoral, TRE. Prefeitos municipais, crimes de responsabilidade, Poder Legislativo Municipal. Então, vejam vocês quantas pessoas detentoras de foro por prerrogativa de função. Muita gente detentora de foro por prerrogativa de função, e mais do que isso, além de serem detentores de foro por prerrogativa de função, vocês vejam aqui, por exemplo, os prefeitos, eles têm 4 categorias diferentes a depender da natureza do crime. 4 previsões diferentes a depender da natureza do crime. Correto? Isso aqui é um resumo, gente, da regulamentação de competência prevista na Constituição Federal. Isso aqui é um resumo da regulamentação de competência. Eu coloquei muito mais para fins de registro. É óbvio que é importante que vocês saibam, em especial se nós estamos falando das maiores autoridades do país. Mas você não precisa trazer isso tudo decorado na ponta da língua, né? A gente descobrir que existe umas pessoas que são mais iguais do que as outras, né? Exatamente. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. É brincadeira não, né? Vou falar para vocês aqui. Não, peraí, quando eu chegar no tema aqui, eu explico um processo um inquérito que eu mexi hoje, trabalhei nele hoje, para vocês verem o que é determinação de competência. Vamos lá. Algumas observações, gente, com relação à determinação de competência em razão
da matéria. Algumas observações que têm que ser feitas. Em razão da matéria, não, perdão, gente, em razão da pessoa. Algumas observações. Olha só, promotor de justiça e juiz de direito. Qualquer crime que eles cometerem, nós acabamos de ver aqui, não é? Vamos localizá-los? Olha lá, membros do Ministério Público e juízes estaduais. Seja crime comum de responsabilidade ou doloso contra a vida, cometendo eles crime comum de responsabilidade ou doloso contra a vida, eles sempre vão responder perante o Tribunal de Justiça. Correto? Exceto se for crime eleitoral. Mas o privilégio deles não se restringe a isso. A prerrogativa da função não se restringe a isso. Independe do local onde juiz de direito e promotor de justiça cometa o delito, independentemente de onde ele cometa, ele vai responder perante o Tribunal de Justiça do Estado a que ele é vinculado. Ele vai responder perante o Tribunal de Justiça do Estado a que ele é vinculado. Pessoa saiu de férias, promotor saiu de férias, está lá no Nordeste, está lá em cima, lá na Nordestão, lá na última praia maravilhosa, lá em cima. Em razão de uma confusão de qualquer natureza, um promotor de justiça, um juiz de direito, se envolve, comete um delito de qualquer natureza, né? Comete um delito de qualquer natureza, ele não vai ser processado não é lá, não. Ele vai responder aqui e perante o seu próprio Tribunal de Justiça. Doidura isso, né? Fala, mas a coleta de provas é melhor lá, as testemunhas estão lá, a perícia é lá. Não me perguntem a razão, não. Mas a instrução é feita lá. A instrução processual é feita lá. O órgão competente para o julgamento é aqui, mas a instrução é feita lá. A coleta de provas é feita lá. A investigação é feita lá. A instrução é feita lá, sim, né? Tudo por precatória. Ou seja, o inquérito é lá. O inquérito é lá. É lá. Mas mesmo o processo é aqui. O inquérito é lá, mas o processo é aqui. E o processo, a instrução dele vai ser tudo a partir de determinações do Tribunal de Justiça daqui. É o Tribunal de Justiça que vai falar, hoje nós vamos ouvir fulano. Vamos ouvir fulano, agora com os recursos aí da oitiva remota, né? Mas é feito tudo a partir daqui. A justificativa para isso só Jesus na causa. Prerrogativa... Algum questionamento? Prerrogativa de função em constituições estaduais. Olha só, gente. As constituições estaduais, elas têm autonomia para estabelecer algumas prerrogativas de função. Ela tem autonomia para estabelecer algumas prerrogativas de função. Porém, essas prerrogativas, essas eventuais estabelecimento de competência por prerrogativa de função em Constituição estadual, por mais que ela tenha autonomia para fazê-lo perante as autoridades públicas, perante as autoridades judiciais estaduais. Ela não pode contrariar a Constituição Federal. A Constituição Estadual, mesmo regulamentando o exercício da jurisdição da Justiça Estadual, ela não pode contrariar o que está disposto na Constituição Federal. Quer ver? Pedro. Pois não. Me surgiu uma outra dúvida aqui.
Pois não. A razão o ratione personae, ele sobrepõe em razão à matéria? Exemplo, se um juiz comete um crime contra a União, sei lá, ele é julgado pelo TJ ou é julgado pela Justiça Federal? A competência em razão da matéria, eu ia até falar disso aqui logo à frente. A competência, se as duas estão previstas na Constituição Federal, o que prevalece é em razão da pessoa. Se as duas estão previstas na Constituição Federal, igual você colocou muito bem. Vamos lá. Tá fácil da gente pensar. Vamos pensar numa hipótese aqui. Pode existir? Pode existir. Vamos fazer de conta que isso tenha ocorrido. Vamos pensar num estado aí bem paupérrimo, um ente federado aí bem paupérrimo. Dá para construir uma nova sede de um tribunal lá da capital, uma nova sede do tribunal da capital, só que o Estado não tem recurso suficiente para construir com suas próprias forças. Aí, o TJ, que tem autonomia administrativa e financeira, um fórum lá de qualquer comarca da capital, o fórum. Eu estou falando do tribunal, não. Estou falando do fórum Justiça de Primeira Instância da capital. Como o Estado não tem dinheiro, não tem recurso suficiente, o Poder Judiciário, por meio do juiz de direito daquele presidente daquele fórum, daquela comarca, que exerce a função administrativa, ele assina um convênio com o governo federal, para que o governo federal transfira recursos para a construção da unidade do fórum lá da capital. Nós estamos falando de desembargador, não, nós estamos falando de juiz de direito. Beleza? Suponhamos que este juiz de direito desvie o dinheiro. Ele desvia o dinheiro recebido. Aí ele cometa lá algum dos crimes contra a administração pública, ele desvia esse dinheiro. É dinheiro público federal? É dinheiro público federal. Quem deveria ser competente? Na mesma situação aí colocada. De onde é o recurso? O recurso é federal. Competência, Justiça Federal, a Constituição estabelece que quando a União for vítima, a competência é a Justiça Federal. Bom, mas a Constituição também estabelece que quando o autor do crime for um juiz de direito, a competência é do TJ, independente da natureza do crime. Não é isso? Numa situação como essa, que é apresentada aí pelo Rogério, a competência é do Tribunal de Justiça, porque a determinação da competência constitucional em razão da matéria se sobrepõe à determinação da competência a determinação constitucional da competência em razão da pessoa se sobrepõe à determinação constitucional da competência em razão da matéria. Correto? Ela se sobrepõe. Daí porque o competente nessa situação colocada aí pelo Rogério é o Tribunal de Justiça. Então, existe uma hierarquia entre as razões? Se estivermos falando de ambas previstas na Constituição Federal, sim. Sim. Mesmo em razão. Então, a que manda é a primeira, seria a razão da pessoa. Isso. Depois em razão da matéria e depois ainda em razão do local. Seria mais ou menos isso? Não. Se previsto por exemplo, imaginemos esse mesmo juiz aí, mas vamos trocar o crime dele. Em vez de contra a administração pública,
Vamos supor que ele se envolveu em emissão de títulos do governo federal, falsos. Falsificação de títulos do governo federal. Mas ele não fez aqui, vamos supor que ele seja de Minas, ele não fez em Minas. Ele fez isso lá no Rio Grande do Norte. Então, nós temos as 3 razões, as 3 competências, né, possíveis. Federal, é um crime federal, teria que ser em razão da matéria. Teríamos em razão do local, que ele fez o crime lá no Rio Grande do Norte. E teríamos a razão da pessoa, que ele é um juiz em Minas. Como é que fica esse abacaxi, Pedro? Esse abacaxi aí, a competência que estabelece a regulamentação da competência em razão da pessoa prepondera. Ele vai responder perante o TJMG. E vai responder perante o TJMG. A determinação da competência em razão do local, e nós já vamos falar disso, é quando já está resolvida em razão da matéria e em razão da pessoa. Nós logo vamos falar dela aqui. Nós logo vamos falar. Muito bem, gente. Se a prerrogativa de função, então, estiver prevista nas constituições estaduais, eu disse que a Constituição Estadual tem liberdade, ela não pode contrariar o estabelecido na Constituição Federal. Por exemplo, suponhamos que nas constituições estaduais estabeleça que vereador, vamos pensar aqui numa hipótese bem louca, que vereador vai ser julgado perante vereador. Como é que está deputado estadual aqui? Deputado estadual, crime comum, TJ, contra a vida, tribunal do júri. Aqui, não, tranquilo. Suponhamos que a Constituição Estadual estabeleça que os deputados estaduais serão julgados nos crimes dolosos contra a vida perante o Tribunal do Júri. Perdão, perante o Tribunal de Justiça. Eles pertencem ao Estado de Minas, vão ser julgados também nos crimes dolosos contra a vida perante o Tribunal de Justiça. A Constituição estadual pode estabelecer isso? Não, não pode. Por quê? Porque ela tem a liberdade para estabelecer competências em razão da pessoa. Porém, as suas previsões não podem contrariar o que está previsto na Constituição Federal. Ela não pode excepcionar a Constituição, ela não pode ir contra determinações da Constituição Federal. Correto? Outra observação no que diz respeito à competência em razão da pessoa. Encerramento do exercício funcional. Olha só, gente. Encerrada o que determinou a competência ela não é determinada em razão da função. Competência não é determinada em razão da função. Se a pessoa, se aquele que está sendo processado, se o réu, se ele não mais exerce a função, não há motivo para que ele permaneça com o foro privilegiado. Se o réu não mais ocupa o cargo, as eventuais ações que tenham, se a gente estiver falando de um deputado federal, por exemplo, deputado federal que estava respondendo a processo perante o Supremo Tribunal Federal. Se ele perdeu o mandato, ele perdendo o mandato, encerrando a sua função, o processo deixa de tramitar no Supremo e passa a tramitar, se ele não ocupar nenhum outro cargo público, se tratar de recursos federais, ele vai passar a responder perante um juiz federal. Encerrou o mandato, encerra-se a competência determinada em razão da pessoa. A competência, ela existe, o foro privilegiado, ele não é para a pessoa. O foro privilegiado é para a função. Beleza? Eu fiz referência. Pois não. Como é que fica, então,
é uma coisa que me sempre chamou a atenção, porque eu vi isso aí e eu fiquei preocupado. O caso, me desculpe, mas vou falar aberto. O caso do filho do Bolsonaro, ele tem uma ação que era de competência estadual, né, como deputado estadual, e ele virou senador. Como é que fica essa competência aí agora? Quer dizer, vai para o Supremo, vai para o Supremo. Todos os processos penais, todos os processos criminais acompanha o cargo. Acompanha. Todos os processos criminais que tem contra ele vão para o Supremo. Entendeu? Isso é um atraso, hein? Vai. Tudo que tiver em tramitação vai com ele. Tudo. Olha lá. Ok, assim, somente para... E aí, vocês ainda não viram direito administrativo, mas vão ver. O 8º período, está longe. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, essa aqui, ó, a DIN 2797, que, na verdade, antes nós tínhamos uma súmula do Supremo que estabelecia que, mesmo encerrado o mandato, se estivermos falando de político, a pessoa ainda era detentora de foro privilegiado. O Supremo cancelou essa súmula. O Congresso, que não é bobo nada, foi lá e editou uma lei estabelecendo que não. Antes nós tínhamos a súmula, o próprio Supremo cancelou sua súmula, falando não, quando a pessoa perde o mandato, ela deixa de ter foro privilegiado. O Congresso, reagindo ao Supremo, alterou o CPP estabelecendo que não, voltando à situação anterior, estabelecendo que não, que realmente quem é detentor, quem mesmo saindo do mandato, você ainda continua com foro privilegiado. E aí nós tivemos uma ação direta de constitucionalidade, que é essa ADIM aqui, proposta contra essa alteração legal do CPP, e nessa ADIM restou estabelecido que esta situação que estou falando para vocês. Hoje, como é hoje, encerrado o mandato, não mais há foro privilegiado. E mais do que isso, eu perguntei, falando de vocês estudarem direito administrativo, porque nós temos a ação de improbidade administrativa. Improbidade administrativa não é crime. Improbidade administrativa é uma infração de natureza administrativa e, podemos dizer, também política, em razão das suas punições. O pessoal do Congresso, eles são tão malandros que eles tinham estabelecido foro privilegiado também para improbidade administrativa, que nem crime é, nessa alteração legislativa que eles fizeram depois do cancelamento da súmula. E aí, por meio dessa ADIM aqui, ó, dessa ação direta de constitucionalidade, o Supremo não só decretou que não existe foro privilegiado para a ação de improbidade, como também decretou que, encerrado o mandato, encerra-se o foro privilegiado. Beleza? Muito bem, gente. Se para os crimes, voltemos à observação aqui na letra C, se para os crimes cometidos durante o mandato, encerrou-se o mandato, perde-se o foro privilegiado. A pessoa é deputado federal, cometeu o delito durante o mandato, vai responder perante o Supremo. Perdeu o mandato, se não ocupar nenhum outro cargo público, ele vai passar a responder, se for recurso público federal, vai responder perante o juiz federal. Beleza? Se para os crimes cometidos no curso do mandato é dessa forma, com muito mais razão, para os delitos cometidos após a cessação do mandato, também não há foro privilegiado. Mais uma vez,
Não há foro privilegiado para os delitos cometidos após a cessação do mandato. A pessoa foi deputado federal, enquanto deputado federal, a competência para os crimes que ele cometesse seria competente o Supremo Tribunal Federal. Encerrado o mandato dele, após o encerramento do mandato, se ele cometer qualquer delito, se ele cometer um crime contra o patrimônio da União, se ele cometer um crime contra o patrimônio da União, competente não vai ser mais o Supremo, competente vai ser o juiz federal. Está lá, nós temos a súmula 451 do STF. A competência especial por prerrogativa de função não se estende ao crime cometido após a cessação definitiva do exercício funcional. Acabou o mandato, acabou também o foro privilegiado. Correto? Tanto para os delitos cometidos durante o mandato, quanto, óbvio, com muito mais razão, para os delitos cometidos após o encerramento do mandato. Pedro, pois não. Nesse mesmo assunto, uma vez um juiz me disse que ele nunca deixa de ser juiz. Ele pode estar retirado, seja por aposentadoria, mas ele continua a ser juiz. Né? É verdade isso? Existe essa posição? Porque se for, aí eu pergunto, se o juiz aposenta e ele comete um crime, ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça ou vai ser julgado pela Justiça Comum? Ele vai ser julgado pela Justiça Comum. Vai ser julgado pela Justiça Comum. Entendeu? Ele vai ser julgado pela Justiça Comum, tem isso não. Tem isso não. Ele não detém. Você imagina, isso está aqui, a súmula ela é bem clara, no sentido de que, após a cessação definitiva do exercício funcional, encerrou a cessação, cessou o exercício da função, não há justificativa, porque, na verdade, o que fundamenta o foro privilegiado é a independência da pessoa no exercício das suas atribuições. A principal fundamentação é essa. Se a pessoa não ocupa mais a função, por que ela precisa de foro privilegiado? Entendeu? Concurso de pessoas, gente. Olha lá. Pode ocorrer. Antes disso, deixa eu ver aqui, concurso de pessoa, crimes dolosos contra a vida, razão local. Aqui, deixa eu falar para vocês, antes de falar de concurso de pessoas, o inquérito que eu trabalhei hoje. Olha só para vocês verem o que é bagunça em estabelecimento de competência. Num primeiro momento, se é de um prefeito aqui, ex-prefeito da região. Quando do cometimento do delito, isso é delito de desvio de verba, você precisa de tomada de contas, você precisa de um procedimento que é tomada de contas quando as contas não são aprovadas. Dentro desse procedimento de tomada de conta, cabe recurso, é um procedimento administrativo perante o Tribunal de Contas da União. Então, ele demora pra caramba para se chegar à conclusão de que, de fato, se a pessoa se utilizar dos recursos, se chegar à conclusão de que, de fato, o dinheiro foi desviado. Além disso, você tem que fazer, a depender da natureza do recurso, da finalidade do recurso, você tem que fazer perícia em processo licitatório, você tem que fazer perícia, se estivermos falando de obras públicas, você tem que fazer perícia em obra. Então, dá uma trabalheira danada um inquérito desse. Se já não bastasse o trabalho próprio que a investigação dá, olha a bagunça, neste caso que eu mexi hoje. Num primeiro momento, o cidadão era prefeito de uma cidade. Sendo prefeito, vamos voltar lá? Prefeito municipal, crime federal, TRF. Nós estávamos tratando com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
Nós estávamos tratando com TRF1, porque o acusado era prefeito. Beleza? Passou um tempinho, encerrou o mandato dele de prefeito. Encerrado o mandato dele de prefeito, encerrado o mandato dele de prefeito, havia o envolvimento dele, dos empresários, da comissão de licitação e de alguém, de uma pessoa, que à época era dinheiro público federal. O dinheiro veio do Ministério do Turismo, uma pessoa lá do Ministério do Turismo. Beleza? Mas o único detentor de foro privilegiado naquele momento era o prefeito. Então estava no TRF1. O prefeito perdeu o mandato. Voltou para juiz federal. Ninguém com foro privilegiado. Passado um tempo, a pessoa que estava no Ministério do Turismo e que intermediou o recebimento do recurso, o desvio do recurso, essa pessoa, ela elegeu-se deputado federal. Elegeu-se deputado federal, qual é a competência? Competência é do Supremo Tribunal Federal. O processo, que num primeiro momento estava no TRF1 por causa do prefeito, foi para o juiz federal, o processo, o inquérito, foi para o juiz federal por causa que não tinha ninguém com foro privilegiado. Na sequência, um dos coautores elegeu-se deputado federal. Aí o inquérito foi para o Supremo Tribunal Federal. Foro privilegiado. Chegou num determinado momento, a pessoa perdeu o mandato de deputado federal. O processo voltou para o juiz federal de primeira instância. Olha só para vocês verem que bagunça. Isso tudo em razão do foro privilegiado. Nessa brincadeira de sai do TRF, vai para o juiz federal, vai para o Supremo, volta para o juiz estadual. Nessa brincadeira, corre tempo demais da conta, porque a movimentação não é só aquela movimentação simples, que é uma movimentação demorada, em razão da natureza do crime, do monte de prova que tem que se fazer, em razão da intervenção de outros órgãos, como eu disse para vocês, nós precisamos de manifestação do Tribunal de Contas da União num processo de prestação de contas, que é demorado. Além disso, tem todo esse vai e volta com esses vários órgãos jurisdicionais aí, tem todo este vai e volta, e foi tão engraçado que eu estava olhando hoje, aí, num determinado momento, tinha manifestação do Rodrigo Janot, em outro determinado momento, já tinha manifestação da Raquel Dodge. Então, vocês imaginam, aí passa um ministro do Supremo, passa um desembargador federal, uma bagunça. Uma bagunça. Por isso que o trem demora. Isso tem cheio de prescrição. Não foi à toa que nós tivemos uma alteração legislativa muito boa, sabe? Foi muito boa para nós que trabalhamos na investigação. Qual foi essa alteração? Antes da propositura da ação, antes da apresentação da denúncia, do recebimento, a prescrição ela se regulamenta pela pena máxima. Então, é difícil prescrever, na verdade. Hoje, na investigação policial, é muito difícil prescrever. Porque, por exemplo, olha só, qualquer crime desse aí, desvio de verba, ele tem pena de máxima de 5 anos, alguns de 10 anos, pena superior a 8, pena superior a 4, inferior a 8, prescreve em 12. São 12 anos para prescrever. Se for 10 anos, superior a 8 anos, acho que prescreve em 20, é isso. Então, assim, demora muito prescrever na investigação. Porque, uma vez proposta a ação, aí nós temos aqueles marcos interruptivos da prescrição. A prescrição entre os marcos interruptivos ali
ela pode se regulamentar pela pena aplicada no final da ação. Mas a pena aplicada ao final, na sentença, ela não pode servir de base para cálculo de prescrição antes da denúncia. Então, por mais que no âmbito policial ou de uma investigação feita pelo Ministério Público, por mais que nós podemos ter essas indas e vindas, no curso da investigação, é muito difícil prescrever, porque em 2010 nós tivemos essa alteração. Antes da denúncia, não há possibilidade de prescrição pela pena aplicada na sentença. Sim, pela pena prevista legalmente e pela pena máxima. Então, é muito difícil prescrever. No âmbito policial, no âmbito da investigação. Vamos lá. Um concurso de pessoas, eu acabei de falar, né? Dei o exemplo aí do prefeito. Nós temos uma súmula do Supremo. Se uma das pessoas for detentora de foro privilegiado, atrai-se a competência para análise do processo, para análise de todo o processo no âmbito da justiça em razão do foro. Olha lá. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão de processo de corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Acabei de citar o exemplo aí para vocês. Nós temos um prefeito que apresente... Nós temos aí um crime de desvio de verba. Crime de desvio de verba federal. Envolvimento de prefeito e da comissão de licitação. O prefeito é detentor de foro privilegiado, então é lá no TRF1. O crime foi cometido em concurso de pessoas, o TRF1 passa a ser competente também para o processo de julgamento dos integrantes da comissão de licitação. É isso que nos diz a súmula 704. Crimes dolosos contra a vida, gente. E aqui, aqui nós já falamos a respeito. A competência do tribunal do júri prevalece sobre o foro de prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição Estadual. A Constituição Estadual, ela tem autonomia para estabelecer foro por prerrogativa de função? Tem, desde que ela não contrarie a Constituição Federal. O tribunal do júri é previsto na Constituição Federal como sendo competente para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. A Constituição de nenhum Estado pode estabelecer, por exemplo, que para os crimes dolosos contra a vida, a competência vai ser do Tribunal de Justiça deles, ou de uma vara especializada do Tribunal de Justiça deles, do Estado. Não há possibilidade. Competência do Tribunal do Júri está estabelecida na Constituição Federal. Então, deve ser respeitado. Para os crimes dolosos contra a vida, sempre Tribunal do Júri. Sempre digo, se estivermos em contraposição à previsão constitucional federal, né, do Tribunal do Júri, e uma previsão da Constituição estadual. Correto? E, por fim, gente, falamos da competência em razão da matéria, falamos de justiça especializada e justiça comum, falamos da competência em razão da pessoa, citamos aí os detentores de foro privilegiado, e hoje nós vamos fazer apenas uma breve referência para encerrarmos, competência em razão do local. Competência em razão do local está previsto lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Se for crime consumado, no local em que o crime se consumar. Se for crime tentado, no último local onde se deu o ato de execução. No local onde se deu o último ato de execução. Olha só.
essa determinação de competência aí, em razão do local, nós já falamos, respeitada a determinação em razão da competência, da matéria e eventual competência em razão da pessoa. Como no exemplo dado. Suponhamos que a gente esteja falando do cometimento de um crime, contra a União, um desvio de verba pública federal. Aí você fala assim, ó, o desvio aconteceu em um município próximo aqui qualquer, o desvio aconteceu em Bocaiúva, que é sede de comarca. O crime é determinado, o artigo 70, ele estabelece que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Peraí, a infração consumou em Bocaiúva, a competência da Justiça Estadual de Bocaiúva, já que lá não tem sede da Justiça Federal, não. Competência da Justiça Federal e Bocaiúva pertence à jurisdição da subseção federal de Montes Claros. Correto? Então, primeiro nós temos que analisar, em razão da matéria, é competência de justiça comum ou de justiça especializada? Feita essa primeira análise, é pessoa detentora de foro privilegiado? Só aí, então, que nós vamos analisar se existe ou não. Só então nós vamos analisar onde o delito foi cometido para sabermos determinar exatamente qual vara, ou qual comarca, ou qual subseção, qual comarca, se estivermos falando de justiça estadual, ou qual subseção, se estivermos falando de justiça federal, é a competente. Beleza, gente? Alguma dúvida aí a respeito? Meio complicado, né? Meio complicado esse trem de determinação de competência na Justiça Federal. Na próxima aula, nós vamos dar sequência aí, vamos falar de alguns pontos especiais e fechamos o tema competência. Próxima aula nossa amanhã. Ok? Gente, um abraço. Até a nossa próxima aula.